nossa aula de história sobre o processo de independência dos Estados Unidos. Retomando um pouco aqui, as leis intoleráveis, assim chamadas pelos colonos, as medidas restritivas e violentas tomadas pelos ingleses após a festa do chá de Boston, lembram? E essas medidas foram tão duras e também com a influência das ideias iluministas que fizeram com que os colonos pensassem em tomar algumas medidas diferentes com relação à sua metrópole. E assim começam os congressos continentais. Primeiro Congresso Continental da Filadélfia. Os colonos resolveram promover no ano de 1774 uma reunião que inicialmente não era para ser de caráter separatista, queriam apenas voltar aos direitos que tinham antes, mas também queriam acabar com as medidas restritivas impostas pela metrópole e, sem dúvida, maior participação na vida política da colônia. E aí, os representantes de todos os setores das colônias deixaram de lado as suas brigas, as suas diferenças e resolveram se reunir e decidiram neste primeiro congresso da Filadélfia. Reação aos impostos e taxações, redigiram um esboço, uma petição, um pedido ao rei George III da Inglaterra sobre todos estes termos. Resolveram também que, se no caso do rei ou dos ingleses recusarem as suas exigências, eles fariam um novo congresso. Exigiam igualdade de direitos, tanto dentro da colônia como em relação à metrópole inglesa. E também exigiam ter representação no parlamento inglês. Lógico, né? Assim garantiriam melhor os seus direitos. Mas o rei recusou essa petição e entendeu que esse protesto não era simplesmente um movimento, já era uma rebelião. E aí, como não poderia deixar de ser, os colonos se reúnem em 1775, muito insatisfeitos com a resposta do rei inglês, no segundo congresso da Filadélfia. E nesse congresso, Thomas Jefferson redige a famosa Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. E no dia 4 de julho de 1776, é declarada a independência das 13 colônias inglesas na América. Mas, como era de se esperar mesmo, a Inglaterra não aceitou esse processo de independência e declarou guerra. Bom, vamos falar um pouco sobre esta guerra de independência. Foi uma longa guerra, tá? Entre 1775 e 1783. O chefe maior, comandante das tropas norte-americanas, foi um fazendeiro sulista, George Washington. E a Guerra de Independência dos Estados Unidos vai contar com o apoio militar tanto da França como da Espanha. Curiosidade, por que esses países europeus se interessaram em apoiar a independência de simples colônias americanas? Basicamente porque tinham interesses territoriais, econômicos, tanto na América como na Europa, mas principalmente tinha um belo tom de vingança. Não se esqueça que a Inglaterra, França e Espanha tinham se envolvido anteriormente em várias guerras. Ao final da guerra, a Inglaterra foi obrigada a aceitar a independência das 13 colônias e o surgimento de um novo país, os Estados Unidos. E aí sentaram para assinar um Tratado de Paz em Paris em 1783. Tratado este também conhecido como Tratado de Versalhes. E o que eles definiram? Que os Estados Unidos da América, nesse momento, se transformava no primeiro país, no primeiro Estado americano independente, depois da chegada dos europeus ao Novo Mundo. Detalhe, esse processo de independência das 13 colônias vai abrir portas para a independência das outras colônias, inclusive da colônia brasileira, né, que era uma colônia portuguesa.
reconhecimento inglês da independência das 13 colônias, que receberam também as terras entre os Grandes Lagos, os rios Ohio e Mississippi e os Montes Apalaches. Senegal na África, Santa Lúcia e Tobago no Caribe voltaram ao comando francês. Flórida e Minorca voltaram às mãos espanholas. A Inglaterra teve sérios prejuízos com a perda desta guerra. Mas vamos falar sobre a Constituição dos Estados Unidos, considerada a primeira Constituição iluminista. O que ela estabelecia, entre outras coisas? Um governo republicano, a divisão do Estado em 3 poderes, executivo, legislativo, judiciário, proposta do filósofo Montesquieu, colocada em prática, eleição dos governantes pelo povo, entre outras determinações, e defendia e garantia os direitos individuais do cidadão, algo que era um enorme diferencial para aquela época. Não se esqueçam que a Constituição dos Estados Unidos vai ser base de várias outras constituições pelo mundo afora, inclusive base da Constituição mais tarde do Brasil. Agora vamos falar um pouco das consequências da independência das 13 colônias. Olha lá, tornaram-se o primeiro país a adotar as ideias iluministas na prática. Sem dúvida, essa independência fez desaparecer as 13 colônias e fez surgir uma nação, um país independente, as primeiras colônias a se tornarem independentes na história do mundo. Não libertaram os seus escravos e nem se importaram com os povos indígenas da região. Isso foi uma pena, tanto na teoria como na prática. É óbvio que na teoria dizia-se que todos os homens são iguais perante a lei, mas não existia nenhuma cláusula, nenhum artigo que falava especificamente nem dos escravos, nem dos indígenas. Não podemos esquecer que a questão das mulheres, os direitos ao acesso à participação política das mulheres, também não estava contemplado na Constituição. Na França, o conhecimento da tonalidade ideológica liberal tomada nas guerras de independência, ou seja, das ideias iluministas colocadas em prática, inspirou o desenvolvimento da Revolução Francesa em 1789 e, consequentemente, o processo de independência das colônias na América Latina. Os Estados Unidos foram e são considerados até hoje a primeira democracia moderna, e a República consolidou-se como uma alternativa política. No século XIX, as colônias espanholas, por exemplo, converteram-se em repúblicas após conquistarem suas independências, sendo que isso era uma novidade para a época, certo? Bom, terminamos aqui a nossa aula sobre a independência dos Estados Unidos. Espero que vocês tenham aproveitado, tenham colocado as ideias em ordem e já eu reencontro vocês no nosso próximo assunto, a Revolução Industrial. Beijo da Lúcia, até a próxima!